Ele dá pra nós. Tudo se transforma, todo o passado fica pra trás. Então, o tema da mensagem hoje é: foque nas bênçãos e nas promessas do Pai. Foque nas bênçãos e nas promessas do Pai. Esse microfone está falhando. Gênesis 3, de 1 a 6. Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Amém? Queridos, focar na bênção, focar na promessa. Observa que Deus disse para Adão: olha, o jardim é de vocês, comam tudo, comam de tudo, fiquem à vontade, dê nome aos animais, dê nome aos peixes, dê nome às plantas, dominem sobre os animais, domine sobre os répteis, os animais selváticos, os animais domésticos, os peixes, as árvores, dominem sobre tudo, dominem sobre o jardim, multipliquem-se. Porém, vocês podem fazer de tudo, tudo aqui é de vocês, menos uma coisa: a árvore que está no meio do jardim. E essa árvore eu vou dar um nome para ela. Né? Deus está dizendo: olha, a árvore do bem e do mal, vocês não comem, mas vocês podem comer. Veja, queridos, que eles podiam comer inclusive da árvore da vida que estava no meio do jardim. Deus não proibiu comer, ele podia comer de tudo. Porém, não comam da árvore. O que a serpente faz? A serpente, ela leva Eva a ver a árvore que não devia. Eles, de repente, nunca nem tinham ido lá no meio do jardim, sei lá. E aí, então, Satanás, a primeira coisa, ele relativiza a palavra de Deus. Diz que não é para vocês comer. Ela falou: não. Deus disse que nós podemos comer de tudo, a gente só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Aí Satanás fala: essa daqui? Olha, fica tranquila, pode comer, porque certamente vocês não morrerão. Certamente vocês não vão morrer. Eu tenho certeza disso. Então agora Satanás, ele, preguei sobre isso outro dia, ele coloca dúvida sobre a palavra de Deus. Então agora entra algo no coração de Eva. Será que Deus falou a verdade? Que é o que nós fazemos muitas vezes, queridos. Relativizamos a palavra de Deus ou duvidamos do que Deus disse.
estudamos o que Deus falou. Deus disse, nós não cremos na palavra, nós não cremos no que Deus falou, nós não cremos no que Deus disse. Nós preferimos crer em alguma pessoa, nós preferimos crer nos nossos olhos, nós preferimos crer naquilo que nós vemos, crer na situação e não crer no que Deus disse. E a segunda coisa que Satanás faz aqui é tirar os olhos de Eva, de tudo que eles podiam comer e focar somente no que eles não podiam. E Satanás, ele é especialista em fazer com que você tire os olhos de Jesus e das promessas do Senhor. Por exemplo, quando você dizima, ou quando você vai dizimar, o que é que o diabo fala? Nossa, você ganhou 10 mil, você fala, vou pegar o dízimo, pega R$1.000. O diabo fala, mas você vai dar R$1.000 de dízimo? Ele faz com que você tire os olhos dos 90% que Deus te deu e só foque nos 10 que Deus disse, esse é meu. Olha, não. Imagina, R$1.000 você faz aquilo, mas você está com 9 mil. Deus te deu 90% e diz que nesse 90% será multiplicado. Mas agora Satanás sabe que se você focar no que Deus te deu, se você focar na promessa de Deus, se você focar no que Deus falou, olha, este é o teu, faça e eu vou multiplicar, eu vou abençoar, mas este daqui, esses 10%, essa pequena parte é minha, isso é meu, você vai dar a mim, e por causa da fidelidade eu vou prosperar, eu vou multiplicar o outro. Satanás não deixa você ver isso, ele só faz você ver os 10%, só aquela pequena parte. Agora pensa, este um jardim todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, todo tipo de vegetais, todo tipo de animais. Eles podiam comer tudo, irmãos. Agora Eva só foca na árvore, não uma árvorezinha só. Satanás faz com que ela olhe somente para a árvore que ela não podia comer. Faz com que ela deixe de olhar para todo o jardim. Irmãos, quantas vezes nós somos tentados e caímos nessa tentação de olharmos para os problemas, de olharmos para as dificuldades, de olharmos para as necessidades. Ah, Deus não está me abençoando, por quê? Ah, porque eu queria comprar um carro, mas não deu certo. Mas você está desempregado? Não, estou trabalhando. Você está passando fome? Não, eu estou comendo, a gente está saindo na churrascaria de vez em quando. Mas você está morando debaixo da ponte? Não, Deus nos deu uma casa. Então, por que você está olhando para o carro que você não conseguiu comprar? Por que você está olhando para aquele dia que não deu para você comprar aquilo que você queria? Que não deu para você ir naquele restaurante que você não queria ter ido aquele dia? Por que você está olhando para aquela situação que naquele dia, naquele momento, não deu para você ter? Entende isso? Eu disse agora há pouco, irmãos, que Deus deu um livramento para o Júnior. Não é porque o outro lado não era bom. É porque não ia dar certo. Simples assim. Deus sabe que a personalidade num casamento exige personalidade. Então Deus foi bom com os dois. Com ele e com ela. E agora Deus prepara. Agora Deus faz. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus pelo teu casamento, você que está casado. Agora não adianta mais fazer curso de noivos. Agora já foi.
Senhor, obrigado. Só que qual é a tendência? Eu disse isso no dia que nós fizemos a reunião de casais aqui. O problema é que a tendência nossa é olharmos a falha do outro e não as coisas boas do outro. Então, ao invés de eu olhar para minha esposa e ver, nossa, ela cozinha maravilhosamente bem, nossa, ela cuida da minha saúde maravilhosamente bem, né? Como disse a Pérsia outro dia, que se você não fosse casado comigo, você estava pesando uns 200 quilos, é verdade. Mas ela cuida da alimentação, então vou olhar coisa boa. Em vez de você olhar para o teu marido e ver, nossa, como ele é legal, né? Trabalhador, o cara, você só vê o lado ruim do coitado. Queridos, é uma tendência, porque Satanás fez isso com Eva, fazer com que o homem olhe para o que ele não precisa, para tirar a sua fé, para tirar a sua alegria, para tirar o seu ânimo, para enfraquecê-lo na palavra de Deus. Então agora Satanás se especializa em fazer com que nós olhemos para o não, enquanto a Bíblia diz que de Deus nós temos o sim e o amém. Então, quando eu começo a olhar para aquilo que me dá esperança, e o que é que me dá esperança? A palavra de Deus. Então aconteceu uma situação adversa, algo que eu não gostei, algo que foi triste, algo que não foi legal, porém, a Bíblia diz, e eu vou então ficar com o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a minha situação atual não é a minha posição é nas regiões celestes em Cristo Jesus. Se eu estou passando uma dificuldade aqui, agora, é porque eu estou num momento, mas a minha posição continua sendo em Cristo Jesus. Hoje eu posso até não ter condições de comer aonde eu queria, ou comprar o carro que eu queria, ou comprar a casa que eu queria, porém, a minha situação, a minha posição melhor, ainda é em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então eu preciso olhar com os olhos de Cristo, aonde? Do alto, porque do alto eu vejo mais longe, do alto eu vejo melhor, do alto eu consigo ter a esperança do que Deus vai fazer, ou melhor, do que Ele já fez. E quando eu vislumbro a obra de Cristo, irmão, eu me animo, eu fico alegre, eu fico feliz, me sinto abençoado, porque eu sou abençoado. Por mais que as situações, por mais que as circunstâncias, por mais que as dificuldades digam ao contrário. Entende isso? Por mais que pareça que está tudo ruindo, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer. Aí nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: eu aprendi a viver de todo jeito, de todas as formas. Eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter abundância. Eu aprendi a andar com roupa nova de grife, mas aprendi a andar com roupa de brechó. Eu aprendi a andar com sapato caro, mas aprendi também a andar com sapato furado, se for o caso. Eu aprendi a andar de avião, mas aprendi a andar a pé. Em todas as coisas, Paulo diz, olha, ele faz a comparação. Olha, eu aprendi a ser rico e a ser pobre, ter abundância e ter necessidade. Eu aprendi tudo. E mais uma coisa certa, em todas as coisas, nós somos mais do que... Ou seja, mesmo quando eu estou num momento pobre, eu sou mais do que vencedor. O problema é que o diabo enfiou na cabeça aí de algumas pessoas, e a religião diz o seguinte, que eu só sou abençoado quando eu estou com uma conta bancária alta, quando eu estou andando com um carro importado, quando eu estou morando no condomínio tal. Não. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Em todas as situações eu sou mais do que vencedor. Em todas as situações. É dificuldade hoje, mas eu sou mais do que vencedor porque Cristo venceu. Isto é um momento, passará. Porque já passou por Cristo. Entende isso ou não? Amém? E aí nós vemos uma experiência, por exemplo, quando nós olhamos para a dificuldade, nós não conquistamos. Então, primeiro ponto,
O diabo faz com que olhemos mais para aquilo que não é para fazermos, o pequenininho, do que para as bênçãos de Deus. Segundo ponto, quando não olhamos para Jesus, nós não conquistamos. Veja Números 13, 25 ao 29. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Veja, Moisés mandou 12 espias espiar a terra de Canaã. Eles iam entrar na terra. Ficaram 40 dias espiando a terra. Então, ao fim de 40 dias, eles voltam da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra. Deram o seguinte relatório, aqui é onde que eles trazem aquele cacho de uva, 2 homens carregando um cacho de uva tal, mostraram e deram o seguinte relatório: entramos na terra na qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. E aqui está um dos frutos. E aí mostrou aquele cacho de uva gigante. Mas o povo, agora veja bem, irmãos, nós aprendemos isso um tempo atrás. Quando existe um mais, o mais anula o que está antes. Então, a terra que nós passamos a espiar é joia. Realmente, mana, leite e mel em abundância. O que Deus disse é verdade. A terra mana leite e mel. Olha o fruto que nós trouxemos, 2 homens para carregar um cacho de uva. É verdade, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, o povo que vive lá, o que lá vive, é poderoso. Estão dando mais poder para o povo do que para Deus. Entende isso ou não? O povo que vive lá é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Ou seja, as cidades são maior e mais poderosas que Deus. Também vimos ali os descendentes de Anak. Esses são os gigantes. Eu estava lendo e que o Golias, que o Davi matou, irmãos, que tinha 3 metros, ele era um dos mais baixos. Os arqueólogos chegaram a achar cama de 13 metros. Cama de 13 metros. Imagina que tinha gente grande. Então, nesse caso, o Golias era um anão, né? E aí, então, e também vimos os filhos de Anak. Vai mais um. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os ebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Isso é uma bomba. Eu vou pular o versículo 30, que Caleb e Josué vai falar, para continuar essa história. Vamos para o 31, do 31 ao 33. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. Mas agora há pouco não manava leite e mel? Agora há pouco não era uma terra de fartura? Todos que vimos são de grande estatura. Mais um. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Irmãos, prestem atenção. Eles trazem um relatório que começa bem, mas o que faz? Eles focaram nos gigantes. Eles focaram nas cidades fortificadas. Eles não focaram no leite e mel abundante. Eles não focaram nas frutas gigantes. Eu conheci um pastor que esteve em Israel. Ele disse que até hoje tem isso lá. Ele falou assim que ele ficou impressionado. Ele falou que ele viu laranja do tamanho de um melão.
Ele falou, eu falei, por que o senhor não trouxe? Ele falou assim, que jeito? Onde que ia pôr aquele negócio grande daquele jeito? Uma laranja, assim, irmãos. Ele falou, é impressionante. Por quê? Agora eles não usufruem disso, porque eles focam nos gigantes, eles focam nas cidades fortificadas, e não no que Deus diz, não na palavra de Deus, que é: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu dei para vocês uma terra que mana leite e mel. Agora teve 10, teve 2 que focaram a palavra de Deus, que é Josué e Calebe. Aí está no versículo 30 que nós pulamos. Vamos voltar lá no 30 agora. Depois que eles dão aquela toca, o que Josué e Calebe fala? Então Calebe fez o povo calar-se. Por quê? Começou um alvoroço, ok? Fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a promessa de Deus, quando eu olho para a obra de Cristo, irmão, nada vai me fazer parar. Olha, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou avançar, porque Cristo venceu, Cristo fez. Ele disse: se eu venci, vocês venceram também. Vocês venceram comigo, vocês venceram junto comigo. Então pode ir, porque a vitória já está garantida. Eu já dei, eu já fiz. Amém? Mas se eu olho para a dificuldade, se eu olho para a necessidade, se eu olho para os obstáculos, eu não vou conseguir ver Deus agindo. Eu não vou conseguir ver a obra de Deus, eu não vou conseguir ver o que Jesus fez. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Essa é a questão. Põe no 29 para mim. Os amalequitas viviam no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus viviam na região montanhosa, os cananeus perto do Mar do Jordão. Eles terminam aqui, eles param aqui. Olha, é perigoso. A cidade é fortificada, o povo é gigante e forte. 30, Calebe entra na história. Então Calebe fez o povo calar a boca. Que deve ter tido um zum, 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 irmão. Sabe aquele zum, zum, zum? Mas como que pode isso? Onde já se viu? Como é que nós vamos entrar aí? Lá no Egito, e não sei o quê, porque Deus não me abençoa, eu achei que Deus ia abençoar, eu achei que Deus ia fazer, eu achei que Deus ia dar, eu achei isso, eu achei aquilo, eu pensei isso, eu pensei aquilo, eu imaginei isso, eu imaginei aquilo. Sim ou não? Deve ter sido isso, deve ter sido um zum, zum, zum violento. Aí o Calebe fala: cala a boca! Preste atenção, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Por quê? Porque Deus disse. É por isso, eu vou conquistar porque Deus disse, eu vou chegar porque Deus disse, eu vou vencer porque Deus disse. É o melhor, trazendo para nós hoje: eu venço porque Jesus venceu, eu conquisto porque Jesus conquistou, eu prospero porque Jesus já me prosperou, eu estou liberto porque Cristo me libertou, eu estou perdoado porque Cristo me perdoou. Aí Jesus disse: se eu venci, vocês venceram. Passado, não é vencerão. Tem gente que lê assim, se eu venci, vocês vencerão. Futuro, não é vencerão futuro, é venceram passado. Se eu venci, vocês venceram. Se eu conquistei, vocês conquistaram. Se eu conquistei tudo, vocês conquistaram tudo também. Conquistamos todas as coisas em Cristo Jesus. O problema é que Satanás agora faz com que eu olhe para a dificuldade. Eu não posso conquistar porque eu não estudei. Eu não fiz faculdade. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. É tipo Moisés vai tirar o povo. Mas como é que eu vou tirar o povo? Eu não sei falar. Eu tenho dificuldade para falar. Isaías: Senhor, como que eu vou? Eu faço parte de um povo de lábios impuros, o meu lábio é impuro. Jeremias: Senhor, eu sou uma criança, como que eu vou? Entende isso, queridos? A dificuldade. Mas quando Deus chama Jeremias, Deus não sabia que ele era novinho? Sabia. E daí? Se Deus chamou, é porque Deus capacita. Deus não sabia que o Isaías tinha boca suja? Sabia. E por que chamou?
Porque Ele limpa os nossos lábios, Ele purifica os nossos lábios. Ele não sabia que Moisés estava com dificuldade para falar? Sabia. E por que chamou? Porque Ele é quem coloca as palavras na nossa boca. Essa é a questão, queridos. Para de olhar para a dificuldade e comece a olhar para a palavra de Deus. Mas como o povo continuou duvidando, porque depois vem o 32, 31, e o povo fala, de jeito nenhum, somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb usufruiu daqueles frutos. Eu estou falando da geração de Josué e Caleb. Porque de 20 anos para cima, morreram todos, menos Josué e Caleb. Simples assim. Então eles conquistam, por quê? Porque eles creram. Eu tomo posse da conquista que Jesus conquistou, porque eu creio. Porque eu creio. Cuidado com a tua boquinha. Porque a nossa boca expressa aquilo que nós cremos. Por isso que tem gente que fala mal do filho, por exemplo. Esse menino não tem jeito, essa menina não vai ser nada na vida. O que acontece? Cresce, não tem jeito e não é nada na vida. Pronto. Eu não falei. E o pior é que ainda fala isso, né? Eu não falei? Eu não disse? Essa menina tem sangue ruim. Esse menino tem sangue ruim. Não, meu irmão. Para. Mude. Você está nervoso, não tem coisa boa para falar, cala a boca. Quem está alegre canta, quem está triste ora. Amém ou não? Presta atenção. Isso é muito importante. Queridos, a Bíblia vai falar de duas pessoas no Novo Testamento, né? E eu quero dar esse exemplo aqui também de olhar para Jesus, Pedro e João. Pedro significa pedra, significa lei. Pedro tinha uma autoconfiança maravilhosa. Jesus fala que vai ser preso, Pedro fala, de jeito nenhum, eu vou estar contigo, eu faço e aconteço. Vieram prender Jesus, o Pedro cortou a orelha do soldado lá, que Jesus teve que fazer uma operação plástica. Só que quando Pedro começa a olhar o sofrimento que estavam colocando Jesus, o que ele faz? Aí fica com medo. Olha o que diz Mateus 26, dos 58 ao 60. Mateus 26, dos 58 ao 60. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Viu? Ele cumpriu, só que ele foi de longe. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes das sinagogas, o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas. E aqui vai falar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para você é que Pedro estava lá. Ele foi seguindo Jesus. Ele tentou fazer. Só que aqui teve um problema. Qual o problema? Ele tentou fazer por si. Ele confiou na amizade dele por Jesus. Ele confiou no esforço dele, no amor dele por Jesus. Não, Senhor, eu morro contigo, se for o caso. Jesus fala, Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes, antes do galo cantar. Mas na lei, na religião, nós somos ensinados a confiar nos nossos próprios esforços, na nossa própria capacidade. Não, eu não vou fazer. E aí você não dá conta, cai, você desvia. Por que muita gente desvia?
Porque eu tentei, mas não dou conta. Claro que não dá conta, você está tentando por si só. E o outro foi João. A palavra João significa graça, o nome João. Pedro, pedra, lei. João, graça. Aí você vai ver que João não confiava em si. Ele confiava no amor que Jesus tinha por ele. Tanto que você vai ver no livro de João, no Evangelho de São João, 5 vezes está escrito: e o discípulo a quem Jesus amava. Ele se refere a ele como o discípulo a quem Jesus amava. Porque ele tinha certeza do amor de Jesus por ele. Na graça, eu não confio em mim, eu confio nele. Eu não confio no meu amor por ele, eu confio no amor dele por mim. Nós fomos pescar, jovem com os homens, né? Fizemos pescaria ontem, nós fomos pescar, vírgula, fui lá passear. Eles que foram pescar, né? E conversando lá com uma pessoa, com um homem que estava visitando, foi convidado, ele falou assim: eu não confio em pessoas. As pessoas fogem, os animais não. Se você tiver um cachorro, o cachorro morre por você. Eu falei: mas um cachorro ele tem instinto, ele não te ama. Porque tem gente que acha que o cachorro ama, irmãos, o cachorro não ama. É instinto. Viu? Teu cachorrinho não te ama. Ele não tem essa capacidade de te amar. Viu? E não existe céu para cachorro. É só para pessoas. Muito bem. Eu falei, essa é a questão. Agora, o problema, por que eu disse que maldito o homem que confia no homem? Porque quando eu confio no homem, isso quer dizer em mim mesmo também, eu tenho uma tendência de cair. Eu não vou conseguir chegar até o fim. Mas quando eu confio em Jesus, e foi isso que João fez, o que vai acontecer, irmãos? Olha a confiança de João no amor de Jesus. Vamos ver João 19, do 25 ao 27. João 19, do 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a sua tia, a irmã dela, né? Então a tia de Jesus, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. E quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava. Olha o que o João escreve, ó, Jesus viu a sua mãe e o discípulo a quem ele amava. Ou seja, viu João, disse a sua mãe: eis aí o teu filho. Eu quero salientar disso a isso. Quem estava aos pés da cruz? Não era Pedro, irmãos, que disse: eu vou morrer. Quando ele começa a ver as dificuldades, o flagelo que Jesus estava sofrendo, meu irmão, ele entrou em pânico. Ele falou: não vou dar conta disso daí não. Você é discípulo de Deus? Eu sou nada, você está louco? Você parece com ele? Não conheço ele não. Mas você parece com ele, fala igual ele, se veste como ele. Larga a mão, sai para lá, sua encapetada. Porque ele foi na sua força. E aí a Bíblia fala que ele fica mal, porque ele viu que ele não amava Jesus como ele pensava que ele amava. Ele viu que o amor dele não era suficiente para passar tudo aquilo. E agora, por que o João estava lá? Porque ele era o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, ele confiava no amor de Jesus por mim. Se eu morrer, não tem importância se ele me ama, eu vou para o céu junto com ele, eu vou junto com ele onde ele estiver. Entende isso, queridos? A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então Pedro, ele olha para a dificuldade, confiando no amor dele, no flagelo que ele vê que Jesus estava passando, ele esquece tudo que Jesus disse. E aí o que entra em cena é o seu instinto de preservação. E aí ele vaza. João, que
significa graça? Ele confia no amor de Jesus. Então ele não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém ou não? 1 João 4,18. Olha o que ele escreveu. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E agora, eu não tenho um amor perfeito. Você não tem um amor perfeito, mas no amor não há medo, porque o perfeito amor expulsa o medo. Quem tem o perfeito amor? Jesus. Por isso que João, o discípulo a quem Jesus amava, escreve isso com propriedade. Olha, eu não tenho medo, eu não tive medo, eu fui até os pés da cruz, eu estava lá, por quê? Porque eu confio no perfeito amor. Vocês conseguem entender isso, queridos? Eu confio no perfeito amor, eu confio no amor de Jesus por mim, então não há medo, porque Ele me ama, e porque Ele me ama, Ele me protege, porque Ele me ama, Ele cuida de mim, porque Ele me ama, Ele me guarda, porque Ele me ama, Ele me perdoa, porque Ele me ama, Ele não vê minhas falhas, porque Ele me ama, Ele olha para mim como filho, com olhos de amor. Entende isso? Isso é confiar no amor de Deus. Aí João 3,6, porque tanto Deus amou o mundo, que deu Jesus. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Queridos, a pergunta é, para a gente ir para os finalmente: onde você tem olhado? Onde você tem firmado os teus olhos? Onde você tem firmado os seus olhos? Você tem firmado os seus olhos no Senhor e nas suas promessas? Ou tem olhado para as dificuldades, para as situações adversas da sua vida? Você tem olhado no que a palavra de Deus diz ou no que o diabo diz através de situações adversas? Para onde você tem olhado? Olha o que diz Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vai. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Volta de que eu quero ler isso de novo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. E não se apoie em você, se apoie nele. Vai. E reconheça, irmão, reconhecimento, olhe para o Senhor, veja o que o Senhor faz em todos os seus caminhos, e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. É o Senhor que endireita os teus caminhos, é o Senhor que endireita você. Não, eu vou fazer de tudo para andar certo, mas vai andar errado. Mas eu vou confiar no Espírito Santo que habita em mim, e Ele vai me ajudar, me capacitar a andar certo. Amém? Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. E depois Romanos 12, 12. Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele quem nos vai salvar.
mas Cristo já veio, então é Ele quem nos salvou. Amém ou não? Por que Ele nos salvou? Porque Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei. E aí Cristo vem, paga o preço para o Senhor, perdoa os nossos pecados, nos justifica. Ele é o nosso Salvador. Amém ou não? E por último, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou me alegrar na esperança, porque eu espero em Cristo Jesus. E Ele já fez. Tudo é uma questão de tempo. E o tempo de Deus é hoje. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmão, já amanheceu. Que manhã é essa? A manhã da ressurreição. Amanheceu, Jesus ressuscitou, somos justificados. Ah, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O tempo já chegou, Jesus já veio. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo é já. Porque Deus disse, assim é. Então agora eu foco no que Deus disse. Eu foco na palavra de Deus. Eu foco na obra completa e perfeita de Jesus Cristo. E aí então eu caminho em vitória. Eu caminho em fé. Eu caminho de cabeça erguida. E aí eu vou rompendo em fé o tempo todo. Amém? Mas tinha uma pedra, não tem problema. Eu tropecei na pedra talvez. Ah, alguém fez isso, o diabo se levantou para cair, porque eu continuo sendo vitorioso em Cristo, mesmo que aconteceu alguma coisa difícil. Por quê? Porque Deus disse, se Ele disse assim, é. Amém ou não? Você consegue crer nisso? Querido, olhe para Jesus. Pare de olhar para a dificuldade, para o problema e para as mentiras do diabo. Olhe para Jesus, olhe para a palavra. Não, eu vou ser dizimista, porque a Bíblia diz que se eu entregar o meu dízimo eu sou próspero. Acabou, a Bíblia diz, eu creio e ponto. Eu vou crer porque eu estou curado, porque a Bíblia diz que Ele já me curou. Eu estou curado e pronto. A minha família vai ser salva. Vai ser não, já foi salva por Jesus na cruz do Calvário, porque Ele disse, se eu crer no Senhor Jesus, seria salvo eu e a minha casa. Eu creio, então eu e a minha casa somos salvos. Declare, creia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Pai Celestial, obrigado por esse dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. Obrigado, Jesus, por Tuas promessas. Suas promessas na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque eu fui livre, curado, prosperado. E o Senhor me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou na posição de reis e sacerdotes nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, eu abençoo a semana dos meus irmãos. Que eles tenham uma semana poderosa, vitoriosa, gloriosa, cheia da bênção, cheia de prosperidade, cheia de cura, cheia de paz, alegria, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Amém ou não? Que o ano está acabando, nós teremos... Tem ainda ano para ser abençoado ainda esse ano. E comece a colocar as promessas no teu coração para viver 2023, o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Na terra tu és Deus, outro não.
te declara que a nada se compara o teu poder. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, um nome sobre todo nome, Jesus. Domina sobre o céu e sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Tu dominas sobre o céu e sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, um nome sobre todo nome, Jesus. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, um nome sobre todo nome, Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos o teu reino já chegou. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos o teu reino já chegou. Continue abençoado.